Oi, povão! Vamos mais uma vez com uma combo resenha. Hoje a gente vai falar de duas obras do Oscar Mendes Filho. A gente vai falar então duas obras do terror nacional. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje eu vou trazer para vocês mais dois livros sensacionais da literatura do horror nacional. E eu posso dizer para vocês que o horror nacional está me surpreendendo muito positivamente ultimamente, porque a gente tem tantas obras boas, tantas obras interessantes que não ganham devido espaço. Não sei se é porque o mercado editorial de e-books aqui no Brasil é pequeno, ou se é porque as pessoas não têm muito interesse, ou então por falta de divulgação. Mas eu posso dizer que o mercado de literatura do horror nacional é sensacional. Não é esse editado, claro, no editado, em formato de livro tradicional, tem muita coisa boa também. Mas o que está se mostrando promissor e extremamente talentoso é o mercado nacional de livros em e-books de terror. Então, eu venho falar para vocês hoje de duas obras muito boas que eu li recentemente. Eu li de parceria com o autor nacional Oscar Mendes Filho, e ele me enviou dois livros. Ele me enviou então o Haverly Hills, A Morada do Mal. Eu vou deixar a capa para vocês aqui do lado. E depois ele também me enviou Sombras do Castelo. Também vou deixar a capa para vocês aqui do lado. E ambos têm a mesma temática, ou seja, casas e lugares assombrados. E eu vou começar falando então sobre o que para mim foi o melhor livro dele, o Haverly Hills, A Morada do Mal. Vocês já podem ver que a capa é sinistra demais, né, gente? Eu li ele então aqui no meu lab. E, gente, que livro ótimo! Ele é uma novela. Ele tem pouco mais de 70 páginas e é muito bom. A trama é a seguinte: a gente então tem esse Haverly Hills, que é um local que fica lá nos Estados Unidos. E esse local é uma construção muito grande que num passado distante foi uma casa, e com o tempo ele foi se transformando. Então, de casa ele passou para hospital e depois passou para manicômio e por aí foi. Ele foi se transformando com o tempo. E com o tempo também ele foi acumulando cada vez mais histórias escabrosas, histórias fantasmagóricas e histórias assustadoras. E ele foi ganhando essa fama, foi ganhando todo esse burburinho ao redor dele, e hoje ele é tido como o lugar mais mal assombrado das Américas. Então a gente tem o nosso grupo de personagens principais. Eles são então jornalistas e aspirantes a escritores, e um deles, que é o nosso protagonista, o Eduardo, ele conseguiu uma verba com uma editora brasileira para poder financiar então uma viagem desse grupo até Haverly Hills, a fim de conseguirem coletar materiais para poder lançar um livro definitivo falando sobre o lugar e sobre as assombrações, provando se elas são reais ou não. E é aí que a história começa, pois então esse grupo vai até esse local, e o grupo é composto por alguns médiums. E eles chegando nesse local, o Eduardo vai dividir o grupo em andares. De dois em dois vão ficando em cada andar. Uma resolve ficar em um andar sozinha, que é a Susana, e ela fica com o Dead Tunnel, que é chamado, que é o corredor da morte, que é um túnel que passa debaixo da terra, que liga o Haverly Hills até as casas, que é no mesmo terreno que era onde moravam os funcionários do lugar. E esse túnel é tido como um dos mais escabrosos, um dos mais aterrorizantes da construção, porque ali era passado então os corpos das pessoas que morriam e era levado até o cemitério através desse túnel. E então os outros membros do grupo também vão sendo divididos, cada um vai ficando em um andar, e eles começam essa expedição, cada um munido então com lanternas, com mochilas e com a principal fonte de material que a gente vai usar para poder escutar a história, que são os gravadores. E eu não vou contar mais nada para vocês, porque é uma história mais curta, né? É uma novela. E eu posso dizer, gente, que história sensacional. É muito boa. O Oscar já começa com aquele climão todo documental, porque ele vai nos contar então um pouco da história do Haverly Hills, vai contando como ele foi adquirindo a sua reputação, vai contando tudo que foi acontecendo ao redor do local, da construção. Tudo documental. E depois então a gente tem como se fosse um found footage, entendeu? Falando que as gravações a seguir são a transcrição original do que a gente recolheu do material deles e tudo mais. E a gente então vai ter a sensação perfeita que a gente está ouvindo, não vendo, mas ouvindo as fitas que os
membros dessa expedição foram gravando conforme iam passando por todo o local. E gente, isso foi uma sacada de mestre. Ele escolheu essa forma de contar a história e ficou muito criativo. Primeiro porque você não consegue parar de ler, você fica cada vez mais ansioso, você fica cada vez mais interessado na história, porque é uma forma de narrativa que te prende demais da conta. Esse livro eu li também em poucos minutos, eu devorei, não consegui largar. O Oscar Mendes Filho é muito criativo e ele tem uma coisa que ele, ao contrário, por exemplo, do César Bravo, que é um autor que eu admiro muito, o terror dele não é de modo visceral e sangrento. O terror dele é de modo sobrenatural e homeopático. Ele vai introduzindo o terror aos pouquinhos e de forma, digamos que não visível. Não é aquela coisa visual, é aquela coisa mais sobrenatural, aquela coisa sensitiva. Você vai percebendo a atmosfera ficando pesada, você vai percebendo todo o lugar ficando angustiante e o sobrenatural vai se aproximando aos pouquinhos e quando você vê, você já está envolto em coisas sobrenaturais. Esse é o estilo do Oscar. Ele é muito criativo. Os personagens dele, como eu disse aqui, pelo fato de você acompanhar a história pelos gravadores, você não vai ter aquela empatia com os personagens. Você vai ter um conhecimento superficial sobre cada um. Mas ainda assim é uma obra fantástica. Você fica roendo as unhas quando você vai lendo. Quando eu estava lendo esse livro, eu estava aqui em casa e estava aquele clima chuvoso. Sabe quando a chuva cai bastante, mas o céu não fica escuro, fica aquele céu branco, aquele céu pálido, estava esse clima. Então eu entrei totalmente no que a história propunha, eu entrei totalmente no clima e ajudou ainda mais a deixar a coisa mais espantosa ainda. E é uma história muito boa, eu dou 5 estrelas com todo louvor e parabéns, Oscar Mendes, porque você é talentosíssimo. E o segundo livro que eu recebi então de parceria foi Os Sombras do Castelo. Vou colocar a capa para vocês aqui. E esse já é uma história um pouco mais curta. Ele é uma novela de pouco mais de 40 páginas e é uma novela mais objetiva, mais curta e tem aquele tom de histórias que o povo conta, causas que o povo conta, entendeu? E mais uma vez o Oscar começa então com aquela forma narrativa de documentário, nos falando um pouco sobre a história a seguir, e então a gente tem a história acompanhando o nosso personagem principal. Então, Sombras do Castelo vai contar a história do nosso personagem principal. Ele sempre viveu em uma cidadezinha do interior, até que um dia ele, por razões de negócio e tudo mais, ele tem que viajar para São Paulo para poder encontrar com comerciantes e dar frente ao seu negócio. E eis que ele fica em um hotel, e esse hotel fica bem próximo de um castelinho que realmente existe lá em São Paulo. E esse personagem então vai nos relatar o que ocorreu com ele a uma visita acidental a esse castelinho. Eu não posso contar mais nada porque é uma história bem curta, mas eu posso dizer pra vocês que a história também foi muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Tem todo esse tom aí de história que o povo conta, porque a gente tem então a visão do nosso personagem principal contando pra gente tudo o que aconteceu com ele dentro daquele castelinho. E isso nos deixa cada vez mais ansiosos para terminar, porque também é uma narrativa muito gostosa, é uma narrativa leve, uma narrativa simples, narrativa fácil, e você não consegue largar, porque você fica empolgado com a história, você fica empolgado com o modo como ele vai contando pra gente, e você fica querendo saber mais e mais o que vai acontecer na próxima página. E isso também instiga você a ler cada vez mais rápido. Por ser uma história mais curta, você consegue ler rapidinho também, e é muito bem escrita. Não foi tão boa quanto Haverly Hills. Haverly Hills pra mim é o top dele até o momento, mas esse aqui também foi muito interessante. Eu só não gostei que foi breve demais. Eu queria que fosse maior a história, porque eu estava gostando bastante. Então a nota para Sombras do Castelo é de 3 corujinhas. Compensa demais, pessoal, porque esses dois livros são muito bons. Em especial o Haverly Hills, para mim é sensacional. Vou deixar o link aqui embaixo no Mostrar Mais para vocês comprarem lá na Amazon, o e-book. Tá baratinho e compensa, gente, porque ele é muito talentoso, ele é muito criativo. Haverly Hills para mim me surpreendeu demais. Adorei o tom com que ele criou toda a história. É muito, muito, muito bom, gente. É bom demais da conta. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de curtir a fanpage do canal, que tá aqui embaixo em Mostrar Mais. Lá na fanpage do canal a gente bate um papo legal. Vocês veem com antecedência tudo que vai sair aqui no canal. E até sexta-feira com um vídeo novo. Tchau, tchau.